capítulo número 5, a partir do versículo de número 5 também. Você em casa, por gentileza, também abra sua Bíblia para acompanhar. Nós estamos aí na sétima visão, sétima das 8 visões que o profeta Zacarias recebeu em uma só noite, justamente após aquele texto que nós acabamos de ler em nosso período de contrição e confissão. E essas visões visavam consolar e encorajar o povo de Deus na volta do cativeiro babilônico, na reconstrução do templo. Então, tendo isso em mente, por favor, permaneça com sua Bíblia aberta, para que você, após a leitura, possa também acompanhar devidamente a exposição da palavra do nosso Deus. Para você que nos acompanha na internet, nós temos os demais sermões também gravados em ordem sequencial, como temos pregado aqui sequencialmente, você pode acessá-los posteriormente. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto que sai. Eu perguntei: que é isto? Ele me respondeu: é um efa que sai. Disse ainda: isso é a iniquidade em toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Prosseguiu o anjo: isto é a impiedade. E a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs um peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levaram elas o efa? Respondeu-me: para edificarem aquela mulher, veja aqui o crase, edificarem aquela mulher, uma casa na terra de Sinar. E, estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Até aqui, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós reunidos em Teu nome, na mediação do Teu Filho, no poder do Teu Espírito, nos achegamos diante do Senhor mais uma vez nesta noite, ó Pai, para rogar das Tuas bênçãos, da Tua misericórdia, para que Tu mesmo nos assistas, ó Deus, na compreensão deste texto precioso que nós acabamos de ler. A Tua palavra nos ensina que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ela também nos ensina que quando estamos reunidos em Teu nome, como igreja do Senhor, que a Sua palavra é aberta e exposta por quem cabe fazer isso, nós estamos ouvindo a Tua voz, a voz do Teu Espírito. E, portanto, ó Deus, nós clamamos: fala-nos, Senhor, cumpre a Tua palavra em nós, dá-nos ouvidos prontos e corações receptíveis para compreender a Tua palavra, para guardá-la no nosso coração e para praticá-la no nosso dia a dia. Ilumina as nossas mentes, portanto, Senhor, e o nosso coração, e concede-nos, ó Deus, a graça de ouvirmos a Tua voz. É a nossa oração, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto de hoje estava confrontando o remanescente fiel que voltou do exílio
durante o cativeiro persa, ali no século 6 antes de Cristo. O povo retornando, e nesse período de retorno, enfrentando uma série de dificuldades durante o reinado de Dario, o persa. E uma dessas dificuldades nós vimos no domingo passado, essa série de visões, essas 8 visões, como temos visto aqui, estão justamente encorajando este povo que vive uma série de dificuldades e que estão agora com a tarefa importante de, junto com seus líderes, Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, ambos representantes da casa de Davi, o governador, e da casa de Arão, irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote, estão representando ali um retorno do favor, de uma posição favorável de Deus com relação ao seu povo. Deus está dizendo, não sejam como os pais de vocês, a quem eu mandei os profetas, e os profetas falaram, e eles não atinaram, não ouviram, não atenderam a voz do Senhor. Antes, arrependam-se. E quando você se lembra que esta mensagem é dada por 2 profetas, pelo profeta Ageu, que nós pegamos aqui o livro todo, e agora também pelo profeta Zacarias, que dá continuidade a essa mensagem de Ageu, você vai ver a importância dessa mensagem. Quando Ageu começou a pregar ali e chamou o povo para reconstruir o templo, chamou o povo para deixar de se preocupar com as suas próprias casas, que estavam, apesar de toda a dificuldade do retorno babilônico, apaineladas. Uma palavra no hebraico quer dizer, olha, estava tudo bonito, arrumadinho, enquanto o templo do Senhor permanecia em ruínas. Este chamado para esta reconstrução tinha uma função teológica muito grande, irmãos, porque Deus iria habitar novamente no meio do seu povo. A representação dessa habitação é o templo. E para Deus estar no meio do seu povo, o templo tem que ser reconstruído e o povo deve viver em uma vida de santidade. Então o povo é instado a tanto reconstruir o templo, como viver uma vida de santidade. E nesse sentido, irmãos, nós não temos condições de recapitular as primeiras visões, as 6 primeiras visões, mas vamos recapitular o que aconteceu no domingo passado, que vimos aqui no domingo passado, na 6ª visão. Se você correr os olhos na sua Bíblia aí dos versículos 1 a 4, você vai encontrar aqui a visão de um rolo voante e a visão desse livro que estava ali voando em forma de rolo, um livro escrito por dentro e por trás, nas 2 partes, voando, visto pelo profeta, e que é descrito no versículo 3, olha aí, por favor, como uma maldição que sai pela face da terra. A maldição aqui é uma palavra usada exclusivamente no contexto da aliança de Deus com o seu povo. A aliança de Deus está sendo evocada aqui. E aquele rolo voante ali, um livro escrito, ele além de voar, ele é um rolo grande, ele tem 4 por 9 metros. Nós vimos o quanto isso deve chamar a nossa atenção. E são notificados 2 pecados, o pecado do roubo e o pecado do perjúrio. São a ideia é que o povo voltou e nesse período de reconstrução, enfrentando dificuldades, esqueceu-se da aliança de Deus e estava agindo como os ímpios ou como aqueles que não conhecem o Senhor, vivendo em roubo, roubando, jurando dolosamente. E Deus estava dizendo, uma mensagem até contrária das primeiras visões, onde a graça é apresentada, dizendo, olha, eu sou um Deus gracioso com vocês. Se vocês forem para as visões anteriores, vão ver Josué sendo visto no céu, profeta, o sacerdote do tempo deles, tendo as roupas imundas trocadas por roupas brancas, graça. Mas Deus está dizendo, eu sou gracioso sim, mas vocês não podem esquecer da parte do cumprimento da aliança no meu relacionamento com vocês. Então, no domingo passado, nós vimos justamente isso, nessa visão do rolo aqui, meus irmãos. O profeta está sendo usado por Deus para confrontar. Irmão, por acaso a temperatura estiver fria, nossos irmãos diáconos podem desligar alguns dos ar-condicionados
basta os irmãos mencionarem aí, alguém chamar, que nosso irmão Paulo desliga um dos ar-condicionados. Então veja que está sendo confrontado aqui a infidelidade do povo com relação ao seu próximo. Esse rolo voando, a lei de Deus, a aliança de Deus, porque essa palavra rolo só é usada no Antigo Testamento, essa palavra aqui, para aquele rolo que Moisés escreveu com os termos da aliança. Então, a aliança está voando sobre o povo, a ideia é: nenhum de vocês pode alegar que não conhece os termos da aliança, do meu pacto com vocês. Mas onde está? Eu estou sendo gracioso com vocês, mas onde está a parte de vocês? A obediência com relação a esta aliança. Então, se nós vimos, meus irmãos, portanto, a segunda tábua do Decálogo, né? A segunda tábua dos 10 mandamentos ali, onde normalmente nós falamos dos mandamentos relacionados ao próximo. A obediência da aliança no que se relaciona ao nosso relacionamento entre homens. Hoje nós vamos ver que esta visão, esta 7ª visão, a penúltima, vai falar com relação à quebra da aliança no relacionamento com Deus. Eu sou um Deus gracioso, mas cumpram os mandamentos no que se relaciona ao viver de vocês enquanto homens, mas cumpram também aquilo que se relaciona ao relacionamento de vocês comigo. E então, essa visão, meus irmãos, ela vai retomar aquilo que as visões anteriores estavam ensinando. Lembre-se que a ideia aqui era a ideia do conforto, do encorajamento, do consolo, onde Deus estava dizendo que, apesar da nação estar ali aparentemente em uma situação difícil, Ele haveria de fazer com que as nações ímpias pagassem o alto preço por terem levado Israel cativa. Foi Ele mesmo que levantou as nações para fazerem isso. Mas elas o fizeram impiamente, maltrataram o seu povo e haveriam de pagar um alto preço. E ele, nesse livro de Zacarias, como de Ageu, especialmente aqui em Zacarias, está dizendo: vocês que ainda estão em Babilônia, vocês que ainda vivem lá em Babilônia e não voltaram com o remanescente fiel, voltem, porque eu vou pesar a minha mão sobre as nações ímpias. E não será bom para vocês estarem lá quando isso acontecer. Voltem. Vocês estão achando que vocês vão ficar desassistidos, que vocês não terão recursos para reconstruir o templo. Eu moverei os corações, terra, os exércitos da terra e dos céus, e vão abundar recursos diante de vocês para que vocês reconstruam o templo. Então, à luz disso, meus irmãos, essa 7ª e última visão continua a encorajar o povo, a confortar o povo e encaminhar ao povo a esta reconstrução que simbolizaria a volta da presença de Deus para o meio deles, a santificação desse povo e a transformação deste povo em uma agência para as demais nações da terra. Nós lemos lá João 1, hoje, o nascimento de Jesus, o primeiro texto, o texto de adoração. Se você continuar na leitura do Evangelho de João, você vai ver que ele entra naquele templo ali, que é este mesmo templo aqui, reconstruído, e ele vai demonstrar o seu zelo por aquele templo e dizer que destruiria aquele templo e reconstruiria em 3 dias. Ele estava se referindo a si mesmo. Aquele templo apontava para a presença de Deus ali, alcançando, ia para Jesus Cristo necessariamente, e o alcance universal que é aqui ensinado em Zacarias, da graça de Deus para todos os povos. Então, esse panorama, meus irmãos, deve estar muito claro em nossas mentes ao nos aproximarmos dessas visões. Vamos nos aproximar dessa 7ª e última visão, que tem alguns elementos aqui muito interessantes, como eu tenho dito constantemente para os irmãos. Este é um livro que requer muito cuidado e muito estudo para a gente compreender ele
como ele deve ser compreendido. E note que esse texto nosso ele vai ter uma divisão tríplice. A primeira divisão está nos versículos 5 e 6, onde você vai ver aí a visão de uma cesta de medição, que está escrita para você aí na versão revista e atualizada como efa. Você vai ver aí essa cesta de medição e a interpretação com relação a ela. Então, veja aí, por favor. Versículo 5. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos. Eu estou lendo, a minha leitura vai estar um pouquinho diferente da sua, mas ela é interessante justamente para explicar. É a Nova Almeida atualizada, que tem as palavras mais fáceis, certo? O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Primeira parte do nosso texto. Vamos olhar para esses elementos aqui. Veja que no começo, logo no começo aí, na sua versão está assim: tornei a levantar os olhos e vi, está assim: saiu o anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os olhos e vê que é isto. Né? Veja que há uma questão aqui de uma espécie de mudança de visão. Bem comum, né? Ele estava recebendo uma visão e, como essas 8 visões foram seguidas, há uma mudança. O anjo chama ele para sair daquele momento, está aí na sua Bíblia: saiu o anjo que falava comigo. E essa ideia de sair é de mudar de local, e a ideia de uma visão diferente, dessa mudança aí da 6ª para a 7ª visão. E ele pede que o profeta levante os olhos e veja o que é aquilo que está surgindo, que está saindo. Muito comum nas visões esse anjo, que é o anjo intérprete. Ele está ali conduzindo Zacarias nas visões e está explicando essas visões para Zacarias. Como é bom, não é, irmão? Se todo texto fosse assim, né? Tivesse alguém para interpretar para a gente, é maravilhoso, não é? E aí o versículo 6, Zacarias pergunta: tá bom, o que é isso aí? E aí vem a resposta: é um cesto que serve para medir. Né? Ele está aí colocado para você como um efa. Né? O efa, meus irmãos, era uma medida inicialmente de transporte de grãos. Então você precisava transportar grãos, você tinha uma medida para transportá-lo, com uma pequena cesta, e aquela cesta era uma medida para transporte. Com o passar do tempo, aquela cesta não deixou a ser apenas de transporte, mas de medição comercial. Então, a ideia é a seguinte: é a ideia de você medir. Isso me lembrou, quando eu estava estudando o texto, em Salvador, aqui, irmãos, quem já andou ali numa época assim dessa, não agora, porque ela disse que, inclusive, Salvador está tudo parado, né? Quem andou em Salvador ali na Avenida 7, ali na Joana Angélica, ou entrou ali na Avenida 7, naquelas ruazinhas da Avenida 7, quando está na época de 2 frutas, umbu e cajá. Alguém já andou aí? Levanta a mão, só para eu saber se os afortunados aí que já andaram na Avenida 7, viu, Ivana? Estou olhando aqui para a Ivana. Paulinha dizendo que já andou, né? Já viu como é a agonia ali daquela Avenida 7? Umbu, não sei o que, aquele negócio, aqueles vendedores todos. Está um pouco diferente agora, né? Eles pegam 1 litro, eles vão chamar de litro de umbu. Você sabe o que é aquele litro de umbu? É uma lata de óleo. Lembra que o óleo antigamente era vendido em lata? Uma lata de óleo cortada em cima, vira-se aquela partezinha que fere, e eles fazem aquilo um instrumento de medir.
pega o umbu, enche aquilo ali de umbu, não é assim? Enche aquilo ali de umbu e coloca, você paga por aquele litro. Essa ilustração é interessante para mostrar como é que se transformou a questão daqui do EFA. Mesma coisa. Era uma coisa para transporte, depois virou uma medida. Só que, meus irmãos, veja como é que o texto continua aqui. Ele é um cesto que serve para medir, e aí o anjo explicando acrescenta uma coisa. O anjo vai dizer que esta é a iniquidade em toda a terra. A palavra hebraica aqui para iniquidade é uma palavra que ela está associada com o cesto, com esse efa. É uma palavra que ela fica em grande debate aqui com os estudiosos. Por isso que eu sempre falo para vocês que Zacarias é um texto bem difícil, né, para a gente pregar. E essa palavra aqui, iniquidade, irmãos, e aí você pode estudar depois em sua casa, essa palavra aqui está ligada à idolatria das nações vizinhas a Israel. Por exemplo, no tempo de Moisés. Se você for para Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 e 5, para você que gosta, né? Você vai ver lá essa mesma palavra sendo empregada com a ideia justamente de iniquidade, idolatria das nações vizinhas. Essa iniquidade aqui tem um sentido de idolatria. O povo importando práticas idólatras das nações vizinhas, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículos 4 e 5, ou, se você quiser, num profeta, Ezequiel, capítulo 5, versículos 6 e 7. E a ideia desta palavra é uma ideia que carrega no seu bojo, no hebraico, a questão da culpa. Então, é uma idolatria, é a culpa pela idolatria de adotar as práticas justamente idólatras das nações vizinhas a Israel. Lembra, irmãos, que Israel era constantemente ensinado mesmo vivendo cercado por nações ímpias, não tomar para si as práticas dessas nações. Israel deveria permanecer separado, daí a palavra santo. Permanecer separado. Então, veja que esta iniquidade é a iniquidade que, segundo o nosso texto, está em toda a terra. A ideia de um alcance cósmico. É bem grande aqui o alcance dessa iniquidade. Então, inicialmente é isso que aparece aqui, né? Uma visão de uma cesta de medição e a sua interpretação. Isto é a iniquidade que tem um alcance cósmico. Essa iniquidade está ligada a duas questões, a questão da culpa, e isso você percebe somente através da exegese do texto aqui em hebraico, a questão da culpa e da idolatria das nações pagãs. Muito bem? Então o texto caminha muito naturalmente para a sua segunda parte. Eu quero que você, por favor, olhe comigo aí os versículos 7 e 8. A segunda parte, que a primeira falou da visão de uma cesta, de sua medição e a sua interpretação. Essa segunda parte vai falar aqui de uma tampa, de uma chapa de chumbo, e também de uma mulher e a identificação dessa mulher. Vamos ver o que é isso aqui, irmãos. Veja aí o versículo 7. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou: isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Então, a segunda parte da visão, veja que essas questões todas, elas vão ser aproveitadas, eu tenho sempre falado com os irmãos, esse tipo de visão aqui, com essas interpretações simbólicas, vão ser muito usadas depois na literatura apocalíptica, né? Esse uso vai ser feito aqui para que o povo, e quando eu falei lá, olha, irmãos, o povo de Israel estava muito acostumado a ouvir esse tipo de mensagem aqui, justamente porque os profetas
por exemplo, como o profeta Zacarias usavam esse tipo de linguagem aqui. Então, essa tampa de chumbo e uma mulher foi demonstrada dentro aqui da cesta, né? Dentro do efa, que é esse vaso, dentro dessa cesta de medição. Vamos dar uma olhada nisso aqui com cuidado. Veja que existe primeiro essa tampa de chumbo que cobriu o cesto e esta mulher que estava sentada dentro do cesto. A ideia aqui, meus irmãos, desta mulher e do termo que é usado para identificá-la é a ideia de uma deusa ou de um ídolo. É uma divindade feminina, obviamente divindade, crianças aqui com D minúsculo, ou um ídolo que está justamente sentada dentro desse cesto. No Antigo Testamento, há algumas utilizações para a expressão relacionada a essa mulher aqui, também na língua original, e uma delas se encontra lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 7, que você pode ver depois, referindo-se àquela rainha má e perversa chamada Atalia. Ela é identificada, a ideia aqui de perversidade, ligada aqui justamente à questão dessa mulher, pode ser vista nesse texto. E outro texto também, o texto de Neemias, capítulo 13, versículos 23 a 27, quando essa palavra é usada para se referir justamente às mulheres que os homens de Israel se casaram, mas que eram mulheres das nações vizinhas e que, quando houve... Os homens de Israel deveriam se casar somente com as mulheres de Israel, mas que quando eles tomaram mulheres das nações vizinhas, essas mulheres trouxeram a sua idolatria juntamente com elas e corromperam o povo de Israel. Então, mais uma vez, a questão da idolatria está sendo trazida aqui a lume, traduzida à baila, está surgindo de forma bem forte aqui no nosso texto. Então, a representação da adoração idólatra do povo. Então, nesta visão, o que nós estamos enxergando é que o povo voltou do cativeiro babilônico e, assim como em um cenário de dificuldade econômica, dificuldade política, estavam vivendo com Deus chamando a atenção para eles: não jurem falsamente, domingo passado. Não roubem. Estavam fazendo isso. Hoje ele está dizendo: vocês não devem continuar com as práticas idólatras que vocês aprenderam em Babilônia, que vocês tiveram contato lá. Neste retorno, vocês não devem praticar estas coisas. Isso está sendo dito por meio deste simbolismo desta mulher sentada dentro desse texto. O texto vai nos mostrar agora qual é o lugar para essa idolatria, para esta culpa e para esta mulher. E eu quero apresentar isso para vocês justamente na última parte do texto, porque veja aqui aí no finzinho destes versículos ainda, do versículo... Veja aí na sua Bíblia, por favor, que a tampa foi levantada, uma mulher estava sentada, o anjo prosseguiu dizendo que ela era a impiedade, não é? E o que foi que aconteceu? Lançou a mulher para o fundo. Era a ideia da culpa da impiedade. Lançou a mulher para o fundo do cesto e colocou a tampa de novo. E a ideia do chumbo qual é, irmãos? Se você for tapar alguma coisa com tampa de chumbo, qual é a ideia, irmãos? É bem simples de entender, né? Algo que não deve ser destapado, pelo menos não ali. Para guardar aquela maldade, aquela culpa pelaquela iniquidade, aquele procedimento idólatra tem que ficar ali reservado, fechado ali dentro. E então a gente vai para a parte última do texto, daqui a pouco a gente chega o que isso tem a ver com a vida da gente. Veja aí os versículos 9 a 11, caminhando para o fim. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então lhe perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele me respondeu, versículo 11, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher.
Quando o templo estiver concluído, a palavra aqui para templo é casa, mas uma palavra casa com sentido religioso, uma casa religiosa, por isso a tradução aqui templo. Para aquela mulher, quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. A ideia do lugar, dessa palavra lugar aqui também é lugar sagrado, por isso que essa casa é um templo. Então vamos dar uma olhada nisso aqui e vamos ver o que isso aqui significa. Primeiro, irmãos, não sei se chamou a sua atenção, duas mulheres, essa última parte fala sobre duas mulheres com asas, aladas, que aparecem, e o significado aqui delas é revelado. Essa é a única vez nas Sagradas Escrituras que nós temos aí mencionados seres possivelmente angelicais que têm um caráter feminino. Há muita dificuldade aqui na identificação, inclusive, desses seres como anjos. A maioria dos intérpretes não encaram esses seres como anjos. Há, inclusive, a possibilidade, a perspectiva de que, ao contrário, sejam seres como que demônios, Como que demônios. Mas há dúvida nisso, então a gente não pode fechar nenhuma das duas questões. Em nenhum outro local na Bíblia, anjos são relatados como tendo uma questão feminina, Uma aparência feminina. A ideia aqui, meus irmãos, é que quando o profeta levanta os olhos, veja aí o versículo 9, essas mulheres saíram, e aqui na questão hebraica, uma chamada mistura heteroantrópica, que é a ideia de parte de um animal com parte de ser humano. E essa visão dessas mulheres aí é caracterizada por duas características bem fáceis de serem distinguidas no texto. Primeiro, havia vento nas suas asas. O vento, no Antigo Testamento, tem uma ligação com Deus, Deus falando através do vento. Você lembra lá por exemplo, o profeta Elias, o vento vindo ali, etc., assistindo, Mas há também muita dificuldade dos intérpretes em saber perfeitamente aqui ao que isso está se referindo, mas há mais facilidade com relação às cegonhas. Essas asas aí eram como de cegonhas, porque as cegonhas eram animais impuros em Israel. E esses animais impuros traçavam uma rota migratória para o norte. E o norte é justamente o local onde ficava a Babilônia. Então, há uma identificação dessas asas dessas mulheres, dessa atuação delas, com a identificação ruim. Elas são aquelas mulheres que estão fazendo o caminho de volta para a Babilônia para entregar esse cesto e colocar esse cesto lá. E daí, justamente, essas asas de cegonha, como sendo elementos impuros, parecem conduzir à ideia de que esses seres, essas mulheres com asas, também estão atreladas a essa impureza, estão aptas para conduzir essas impurezas, porque podem ser igualmente impuras, e vão levar essa iniquidade, essa culpa, essa idolatria para um lugar. Dá uma olhada aí, por favor, versículo 10. Eles levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então, a ideia de que essa iniquidade, terra e céu é um hebraísmo, tá, irmãos? É um uso da língua hebraica, é um hebraísmo que significa criação. Levantaram sobre a criação e estão levando esse cesto para lá. E então, a ideia aqui de onde o cesto está sendo levado. Ele respondeu, veja o versículo 11. Para a terra de Sinar, onde edificarão uma casa, que é um templo, para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Isso aqui remete justamente, irmãos, esse termo Sinar, à antiga Mesopotâmia. Especialmente a duas cidades que a gente conhece bastante. Uma que a gente conhece mais, A cidade de Ereque e a cidade de Babel.
essa maldade está sendo conduzida de volta para a terra de Babel, para Babilônia. Gênesis capítulo 11, a gente conhece bem a narrativa da Torre de Babel. Aqueles homens que queriam fazer-se como deuses e elevar-se até a morada celestial e destronar, derrubar o governo de Deus. Então, Zacarias, aqui nesse capítulo 5, neste versículo 11, está se opondo a esta tradição de Babel, dizendo que o povo não deveria imitar essa idolatria e carregar essa idolatria. Antes, essa idolatria ela vai ser pega e vai ser retirada graciosamente por Deus da presença do seu povo, do meio do seu povo, e vai ser lançada aonde? Lá em Babel, lá em Babilônia, onde ali vai ser erigido um altar, né? Irmãos, lembra que a gente pregando Apocalipse, a gente falou várias vezes ali em Babilônia. Lá em Apocalipse nós vemos que a Babilônia significa, e aqui já vamos entrar para a aplicação disso para as nossas vidas, significa o modo de vida deste mundo, uma forma de viver, de acordo com este século, um modo de vida mau, alheio a Deus, e marcado por uma palavra que está aqui, neste texto de fundamental importância, que é a questão da idolatria. O povo está sendo chamado para, no seu contexto, com aliança com Deus, no retorno do cativeiro babilônico, a deixar a idolatria de lado, porque ela deve ser lançada fora do meio do povo e voltar para o lugar de sua origem, o lugar onde ela pertence, o local onde ela vai funcionar, o local onde ela deve ter realmente os seus adoradores, que é no meio de Babel, que é uma representação de um povo que vive alheio a Deus, inimigo a Deus, que quer usurpar a glória de Deus e que recebeu o seu devido pagamento. A Babel invertida somos nós. Somos o povo de Deus. Lembra que em Babel as linguagens são confundidas, para que o povo não alcançasse o seu propósito de se opor a Deus daquela forma. Nós, o povo de Deus, ao contrário, recebemos o dom do Espírito, e quando o Espírito veio, a linguagem foi entendida. O Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo tomou o povo, as pessoas que estavam ali reunidas em Atos 2, eram de diferentes locais, e todos ouviam eles falarem em sua própria língua materna. Ora, irmãos, nós não somos como que o povo da Babilônia. Nós não somos como aqueles que vivem na prática da idolatria. Nós não somos como aqueles que vivem no mundo, importam para si as coisas do mundo, o modo de viver do mundo, e chegam-se no domingo, por exemplo, para cultuar a Deus, misturados, vivendo com o pé lá e com o pé cá. Sabe por que nós não somos assim? Porque Deus deu um jeito nisso. Graciosamente Ele estava fazendo isso com o seu povo aqui. E Ele fez isto conosco, meus irmãos, quando enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós comemoramos o nascimento hoje neste culto. Lendo João capítulo 1. Quando Jesus veio, morreu, nasceu, viveu, morreu para nos salvar e nos doou o seu Espírito, Ele nos habilitou a expurgarmos de nós, pela sua graça, uma vida de idolatria. A idolatria, a prática idólatra não cabe a nós, meus irmãos. Aqui, ainda no Antigo Testamento, haviam várias questões que marcavam a idolatria. Existiam pequenos ídolos, em alguns locais traduzidos aí por Baalins. Ídolos pequenos.
Eles saíram, misturaram-se com mulheres, as mulheres traziam suas divindades, aquilo ia se adentrando no povo e virava uma vida de sincretismo. Sincretismo entre entre as coisas do Deus da aliança e práticas idólatras. Deus está dizendo, não há lugar mais isso, não há lugar mais para isso. E foi difícil para livrar o povo desta idolatria, que é a idolatria mais fácil de ser liberta. A gente pode muito tranquilamente, meus irmãos, dizer, graças a Deus que eu nunca me prostrei, nunca me prostro diante de um ídolo de barro. Não é assim? Meus filhos estudam em colégio católico, quando passam na frente, já falam, né? Tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. Já sabe, essa idolatria é uma idolatria que, graças a Deus, hoje, com facilidade nós identificamos, com facilidade nós nos libertamos. Mas há um aspecto da idolatria que nós também já fomos libertos, mas que identificamos com dificuldade e que, portanto, tendo essa dificuldade de identificação, mesmo já sendo libertos, nós somos tentados e muitas vezes caímos, tropeçamos, justamente por esse caráter diferenciado da idolatria que se apresenta, da forma como a idolatria se apresenta para nós. Meus irmãos, o cerne da noção idólatra, da noção do que é idolatria, melhor dizendo, é nós entendermos que nós não podemos substituir o nosso relacionamento com Deus. E é isso que eu estou falando aqui para o seu povo. Relacionamento que foi construído porque Ele mandou Jesus, a quem nós comemoramos hoje, para nascer, para encarnar e para sofrer em nosso lugar na cruz, para nos libertar da escravidão dos nossos pecados, para nos dar do seu Espírito, para que nós sejamos habilitados a viver de forma diferente. Então a idolatria que nós somos libertos se apresenta e às vezes a gente tropeça e cai, sabe por quê? Porque às vezes a gente não identifica ela. O cerne da noção de idolatria é meu relacionamento com Deus. É a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Deus em primeiro lugar, nada, ninguém pode ocupar o lugar de Deus no meu coração, o primeiro lugar. Irmãos, a boa notícia é que nós somos capazes de viver assim porque temos o Espírito de Deus. Olha que maravilha, você é capaz de priorizar a Deus somente porque Deus graciosamente lhe deu do seu Espírito. Enviou o seu Filho para que você fosse capaz de fazer isso. Mas aí o que acontece com a gente? Às vezes, nós desatentamente passamos a valorizar mais outras coisas de forma prática do que Deus em nosso coração. Porque às vezes é com a boca a gente fala, não, Deus é o mais importante para mim. O reino de Deus é a coisa mais importante para mim, para a minha casa, para a minha família. E aí nas coisas práticas a gente vai vendo que às vezes a gente tropeça e que a gente precisa ser chamado a atenção pelo próprio Deus, para que a gente volte para um andar correto. Quando, por exemplo, você valoriza qualquer coisa a mais do que o próprio Deus. Um bom termômetro é você ver a sua relação com o reino de Deus. Você diz que ama a Deus, serve a Deus, e tem uma relação com o reino de Deus equivocada, esse amor seu é um amor furado. Ou de qualquer um que falar sobre isso. 1 João, pode ler a carta toda. Aquele que me ama é o que cumpre os meus mandamentos. Quem me diz que me ama
e faz tal coisa é mentiroso. Quem me diz que me ama e não faz, não me obedece é mentiroso. Nele não está a verdade. É assim. Então, para nós, a prática idólatra, difícil de identificar, é um tropeço, não uma constância na nossa vida. Então, olha, o nosso emprego não é mais importante que o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Todos dizem amém. Agora, se chegar assim, olha, irmão, você tem uma tarefa para a igreja que você vai precisar gastar aí 3 horas para o seu dia durante uma semana. Ah, não posso não, porque eu tenho coisas do meu emprego. Depois que eu resolvi tudo do meu emprego, aí eu vou mexer com isso aqui que é do reino de Deus. Deus manda em tudo meu. Manda em tudo meu. No seu tempo. Nos seus recursos. Nos seus dons espirituais. Esse é um chamado, irmãos, a olharmos para a aliança de Deus e percebermos que nós realmente não podemos dividir o trono. Pensa num coração e bota um trono no seu coração. Só tem um trono. E só uma coisa pode estar sentada no seu trono. Às vezes quem está sentado no trono é a fazenda. Às vezes quem está sentado no trono é a bicicleta. Pode parecer ridículo, né? Às vezes quem está sentado no trono é a cerveja. Às vezes quem está sentado no trono é a esposa. Às vezes quem está sentado no trono é um filho. Esposa, filho, emprego, fazenda. São coisas boas, não são? Mas não podem ser ídolos que governam a nossa vida. Que a gente coloca em primeiro lugar. Pode ser seu emprego. Então, este chamado foi um chamado muito especial para o povo de Deus, assim como no domingo passado. Pensar na sua relação com o próximo. Esse domingo nós estamos vendo que essa visão está dizendo, pense na relação com Deus. Pense na relação com Deus. E nessa relação com Deus, priorize a Deus sobre todas as coisas. Isso, graças a Deus, irmãos, foi retomado na Reforma Protestante de uma forma tremenda. Porque a gente não precisa ficar fazendo dicotomia, por exemplo, entre o nosso emprego e o serviço a Deus. Sabe por quê? Porque você é chamado para servir a Deus no seu emprego. A gente não precisa fazer dicotomia entre cuidar dos nossos filhos e servir a Deus. Sabe por quê? Porque a gente é chamado para servir a Deus cuidando dos nossos filhos. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Como é que você pode beber água para a glória de Deus? Como é que você pode comer para a glória de Deus? É priorizando, vivendo a realidade do reino de Deus, do seu relacionamento com Deus, em tudo que você faz, em tudo que você vive. Que Deus aplique, meus irmãos, essa chamada de atenção também aos nossos corações essa noite. Mas aplique-a de uma forma graciosa. Sabe por quê? Porque hoje nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Aquele que, ao contrário de nós, nunca descumpriu e nunca deixou de priorizar por um segundo sequer a vontade de Deus. Quando ofereciam as coisas para ele falava, o que comer, por exemplo, eu tenho outra comida e outra bebida, que é fazer a vontade do meu Pai. E porque ele fez isso, irmãos, os nossos pecados estão perdoados. E quando eu e você tropeçamos nesta priorização equivocada, nós não somos mais condenados. Olha que bênção a gente saber disso. Sabe por quê? Porque tem um grupo que vai ser condenado. Um grupo que a tampa do pote de medida já foi aberta. A maldade, a culpa pela idolatria não foi expiada. A culpa continua lá. Vai se manifestar. E as práticas idólatras vão se multiplicar. E para este grupo não há redenção, não há salvação, não há graça que há para nós. Então, que essa realidade mova os nossos corações ainda mais, em alegria e em amor,
em um relacionamento com o nosso Deus. Que Ele aplique essa verdade aos nossos corações.